Nesse vídeo nós vamos comentar sobre o Felipe Melo, que mais uma vez veio a público e deu uma declaração bem polêmica relacionada à possível chegada do Abel Ferreira tardia, depois do elenco, né? Ele vai se apresentar depois do elenco, segundo algumas informações. Outras dizem que não, ele vai chegar junto com o elenco, então nós vamos discutir sobre isso, porque tem a opinião do Felipe Melo e tem também do André Hernan, a informação do André Hernan, dizendo que ele pode chegar junto com o elenco. E também nós vamos falar sobre o mercado da bola com o próprio André Hernan, que o Palmeiras está se movimentando aí para poder contratar um meio-campista, um zagueiro e parece que um cara de beirada aí. Então, fique com a gente, chega no like, se inscreva no canal, compartilha nossos vídeos, se puder hypar também esse vídeo, hypa e se liga no vídeo do Felipe Melo, o segundo vídeo, aliás, bem ácido também. Felipe Melo, sempre muito polêmico e muito verdadeiro, né? Sem hipocrisia. Se liga aí. Rapaziada, acabei de jogar um tênisinho aqui agora, já vou responder os defensores do Abel. Eu concordo com você também, sou um defensor do Abel Ferreira. Abel Ferreira, sem dúvida nenhuma, um dos maiores treinadores que eu tive na minha carreira. Não é o maior, mas um dos maiores que eu tive na minha carreira. Que realizou meu sonho de me dar títulos importantes, na qual eu tive também um desempenho importante, principalmente na segunda, na qual eu pude jogar mais, né? As duas finais eu cheguei machucado, mas ao decorrer das Libertadores foi muito importante. Seja pela liderança, seja dentro de campo, né? Ao lembrar das semifinais contra o Atlético Mineiro, enfim. Agora, é um pensamento meu. E eu acho que para um cara que não ganhou nada e gastou milhões e milhões, ele tinha que ser o primeiro a voltar. É um pensamento meu. Se você comunga no mesmo pensamento do meu, show. Se não, respeita a sua opinião. Agora, se você quer alguém que pense igual a você, sugiro que você vá em outro Instagram, porque no meu aqui são os meus pensamentos. E volto a dizer, quando eu tenho que elogiar, eu vou elogiar qualquer equipe. Eu sou um ex-jogador de futebol que trabalha no Grupo Globo, eu preciso elogiar qualquer equipe que merece ser elogiada e preciso criticar qualquer time que merece ser criticado. Vocês não vão vir na minha página aqui e não vão me ver deixar de elogiar um Corinthians porque foi meu rival, se o Corinthians não merece ser elogiado. Vocês não me veem não criticar o Palmeiras ou o Fluminense, se eles não merecem ser criticados ou se eles merecerem ser criticados. Aqui o negócio é reto. Beleza? Então, o Abel, um dos maiores da história do Palmeiras, se não o maior, em termos de títulos, eu acho que Conquista já é o maior da história do Palmeiras, os caras que já tem tantos anos no clube. E é justamente por estar tantos anos no clube que tem que entender que os treinadores e os jogadores passam, o clube fica. Ninguém é maior do que nenhum clube. Ninguém é maior do que nenhum clube. Agora, eu não sei o que aconteceu lá dentro, né? Pode ser que volte o time B primeiro e tal. Eu, passar uma temporada num clube gigante como o Palmeiras, gastando milhões sem ganhar nada, voltaria antes, no início. No início, antes de todo mundo. E digo mais, eu não quero pegar lugar de Abel não, que eu não vou treinar em nenhum clube do Brasil. Eu não sou dirigente, não vou ser dirigente de nenhum clube do Brasil, a não ser do meu clube, Tá certo? Então assim, não, porque ele tá falando, porque fulano, não sei o quê. Aí ele tá falando porque ele saiu do Palmeiras. Eu saí do Palmeiras, foi uma merda, né? Só fui campeão da Libertadores no Fluminense, campeão da Recopa no Fluminense, bicampeão carioca no Fluminense, bicampeão da Taça Guanabara com o Fluminense. O último que levantou uma Copa do Brasil foi no Palmeiras, fui eu. A Libertadores fui eu. Então assim, eu tenho minha parcela de culpa nas situações importantes que acontecem também. E por quando eu critico alguém, não é porque eu não gosto de alguém ou quero o lugar da pessoa. E quando eu elogio, não é porque, eu mudei de clube, que eu sou... Não. Eu elogio quando merece ser elogiado, critico quando merece ser criticado. Assim como eu elogiei o Abel várias vezes, para mim era o melhor treinador do Brasil. Continua sendo um dos melhores treinadores do Brasil. Assim como o Felipe Luiz também teve seu momentos de irregularidade. E quando muitos batiam, eu elogiava. Um pouquinho de mercado da bola do Palmeiras, vou soltar um vídeo do André Hernan e do Bruno Andrade, onde eles comentam sobre a possibilidade do Palmeiras ir atrás de um meia, que um deles é o Matheus Pereira, até porque está enrolando a situação do Matheus relacionado à sua renovação contratual com o Cruzeiro, e a gente já vinha falando aqui no canal com exclusividade, que essa era do MVVC mesmo. Sempre gosto de dar o nome dos jornalistas, dos repórteres que estão envolvidos, até porque eu acho que é uma falta de respeito a pessoa pegar a informação e dizer que é dela, né? Mas essa também eu tinha. Eu não vou dizer que eu era exclusivo, mas eu também tinha sobre o Matheus Pereira, que pode vir para o Palmeiras. Eu acho que esse é um dos jogadores que mais existe a chance de vir no meio-campo. Até tirando, né, agora que nós já contratamos uns dos jogadores no meio-campo, eu acredito que esse também pode vir. E o Palmeiras busca mais um atacante e dizem que também um zagueiro. E eu creio que o Palmeiras está querendo envolver aí algumas situações até de troca de jogadores de meninos da base. Exatamente por isso que está demorando tanto. Acho errado a possibilidade do Palmeiras demorar tanto para contratar, até porque
Olha os passarinhos, cara. Tá cedinho, é quase 6h15 da manhã e eu fazendo vídeo. Até porque o campeonato já vai começar, os jogadores já deveriam estar aqui para poder se entrosar e a gente poder ter o Palmeiras já com um time que podemos dizer que vai disputar os campeonatos. Mas o Palmeiras trabalha de uma forma diferente no mercado e a gente tem que entender, infelizmente. E o André Hernan também comenta sobre a possibilidade do Abel Ferreira voltar depois, né? Inclusive, ontem até li uma coluna dele dizendo que ele vai voltar junto com os jogadores, até porque repercutiu muito essa situação dele voltar depois e ele resolveu voltar junto, segundo informações do André Hernan, tá? Só para deixar claro. E ontem nós fizemos uma live muito bacana sobre isso e eu vi a galera bem eufórica relacionado a isso. Mas eu gostaria que vocês ficassem com o vídeo do André Hernan e sobre o mercado da bola e os possíveis jogadores que podem chegar no Palmeiras. Se liga aí e depois vocês comentem, que é muito importante para nós. Valeu, gente! Ah, e só para finalizar, ao som de Capital Inicial no fundo, eu sou contra essa chegada do Abel Ferreira depois do elenco, até porque ele é o comandante, ele teria que estar na linha de frente. Eu sempre falo isso e eu acho que já começa errado caso isso acontecesse. Pelo visto, não vai acontecer. Como eu disse, o Abel Ferreira tomou um chacoalhão aí, e eu acho que é isso, esse é o caminho. O torcida tem que começar a cobrar um pouco mais, até porque eles estão muito acomodados, né? Estão percebendo que eles podem tudo, podem fazer tudo e nada vai acontecer. E se a torcida começar a ficar um pouco mais incisiva, chegando, nada de violência, mas ser um pouco mais crítica, eu creio que as coisas vão começar a tomar um outro rumo, porque eles vão tomar um choque de realidade, um chacoalhão, assim como a Leila Pereira tomou do conselheiro. O torcida tem que fazer o mesmo, cara, porque nós estamos aqui para termos alegria. É tudo bem que faz parte a derrota, faz parte a eliminação, mas de uma forma saudável, e não com essa linha que o Abel Ferreira quis adotar, né, de que, tá tudo bem, nós estamos no caminho certo. É que nem o ano passado, eu repito, o início do Campeonato Paulista, para mim foi um fiasco, e todo mundo dizendo, mas o Palmeiras está tentando achar um time ideal. E não achou o time ideal até dezembro, nós ficamos esperando esse time ideal. Não aconteceu. Aí não podemos cair nessas falas, a gente tem que criticar, se o Palmeiras não jogar bem, tem que criticar, cara. Não é assim, o Abel Ferreira conhece todos os caminhos do Palmeiras, então ele tem que responder e tem que dar resultado. É assim que funciona, a mágica é essa, meu irmão. Tamo junto e eu espero que esse ano seja diferente. Se o Abel Ferreira fizer um bom trabalho, vou torcer e vou aplaudir ele. Se preciso for, peço desculpas. Assim como eu pedirei desculpas a Leila, caso preciso for. Mas por enquanto, para mim é só crítica. Porque eu não quero passar um ano de 2025, de 26 igual ao ano de 2025. E também igual ao ano de 2024. É isso. De live, a gente tem mais um tempinho de live, eu quero ter mais uma resposta sobre essa questão. Vamos lembrar que nos últimos anos, o Abel sempre se reapresenta depois, tem um começo, tem ali um início mais de uma preparação física e tudo mais, e o Abel sempre chega depois. Esse ano o Paulistão já vai começar dia 10 de janeiro. Então eu quero entender direito essa situação do Abel, por isso que eu estou esperando mais uma resposta aqui, para poder falar para vocês. Na questão das contratações, o Marlon Freitas vai, nos próximos dias agora, já de reapresentação do Palmeiras, vai se apresentar junto para exames, vai ter apresentação oficial, aquela coisa toda, e o Palmeiras segue no mercado para tentar contratar jogadores de meio campo, tá? Fez uma sondagem a um jogador do Orlando City, um argentino do Orlando City, mas pelo que falaram aqui, foi só perguntando condições e tal, mas Martinho ainda nada Ojeda, né? É o nome dele, é isso. Esse é o nome do cara, só pra galera Martinho que tava... Ojeda, isso. Só pra galera no chat tava perguntando. Isso. Isso, é Ojeda. É bom jogador, inclusive. Bom jogador. E assim, mas assim, foi uma sondagem. Então, o Palmeiras está no mercado, o Palmeiras está observando o mercado. Muitos palmeirenses falam, mas é muito devagar, nossa, o mercado do Palmeiras é sempre atrasado, aquela coisa toda, Anderson Barros, Leila Pereira, mas o Palmeiras tem toda uma maneira de chegar no mercado, do approach, das negociações, é tudo meio que uma cultura Palmeiras dos últimos anos. Então é assim que o Palmeiras vai trabalhando, e a gente obviamente está em cima de todas essas situações aí de saídas e principalmente das chegadas, porque não vai ficar só no Marlon Freitas não, o Palmeiras vai contratar mais gente. E boa, só para encerrar o assunto Corinthians aqui, o Marcelo Paes, como o Hernan e o Bruno Andrade trouxeram, tá fazendo algumas reformulações, vai querer. Perguntando aqui de Palmeiras, Palmeiras, você tem duas, né, sobre Palmeiras, é basicamente isso. Por quê? Perguntando aqui de um meia armador aqui, ó, não, meia armador no São Paulo foi o Matheus Gomide que perguntou, tá? O André Hernan até pode dar uma pincelada depois. Mas o Palmeiras está de olho no meio armador e tem a questão do Matheus Pereira, não é mesmo? Me atualiza sobre essa situação que foi muito falada nas redes sociais, se ele pode reforçar o Palmeiras ou não. Lembrando que ele tem um contrato com o Cruzeiro até junho.
e o Cruzeiro tem negociações de andamento para renovar. Mas e aí, ô Bruno Andrade, como é que tá essa questão? Aliás, foi uma informação que nós trouxemos de forma exclusiva no Fala Fonte, já não me recordo se foi na semana passada ou há 2 semanas, que o Palmeiras gosta, que o Palmeiras entende que se ele não renovar com o Cruzeiro, continuar empurrando, entre aspas, o Cruzeiro com a barriga, o Palmeiras vai entrar em cena e tentar uma negociação, inicialmente direta com o jogador para assinar um pré-contrato, porque hoje, dia 2 de janeiro, o Matheus Pereira tem contrato vigente com o Cruzeiro por mais 6 meses, é bem verdade, é jogador do Cruzeiro, mas ele pode a qualquer momento assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, seja do Brasil ou seja de fora. Então o Palmeiras acompanha atentamente isso, o Matheus Pereira sabe do interesse do Palmeiras, os representantes do jogador também sabem do interesse do Palmeiras. Não vejo honestamente o Palmeiras negociando com o Cruzeiro agora, porque o Cruzeiro não vai facilitar, não negociaria com o Palmeiras agora, mas, ou seja, o pré-contrato o Cruzeiro não pode fazer nada. Então é fortalecer essa informação que o Palmeiras continua atento e percebe que essa situação do Matheus Pereira continua indefinida. O contrato para renovar ali dele no Cruzeiro continua em cima da mesa, contrato válido por 3 anos, mas por enquanto não houve avanços, o Matheus Pereira não assinou esse contrato, é fortalecer exatamente isso. O Matheus Pereira continua no radar do Palmeiras, mas aí só para junho, não para agora, porque ele tem contrato vigente com a Raposa. E aquela do jogador que está sendo vendido, Luiz Guilherme, está sendo vendido pelo West ao Sport. Vai pingar algum cascalho no bolso da Leila Pereira ou nada? Como é que tá essa situação? Porque o Palmeiras tinha uma porcentagem, ou era mais-valia, não é mesmo? Pelo Luiz Guilherme, jovem, meio atacante. Mais-valia. O Luiz Guilherme, quando foi vendido do Palmeiras para o West Ham, ali cerca de 20 milhões de euros, o Palmeiras assegurou 20% de mais-valia. Não é 20% do passe ou dos direitos econômicos, é de mais-valia. E como o West Ham está vendendo o Luiz Guilherme para o Sporting por um valor global de 17 milhões de euros, 14 mais 3, não atinge 20 milhões de euros, o valor é abaixo, então como o valor é abaixo, o Palmeiras não consegue, não tem direito a nada em relação à mais-valia. Essa mais-valia só existe para, enfim, explicar muito rapidamente, se a venda fosse acima dos 20 milhões de euros, que foi o valor que o Palmeiras vendeu para o West Ham. Como o valor é abaixo, o Palmeiras não recebe nada em relação à mais-valia, que seria então de 20%, não recebe nada. Recebe sim uma quantia envolvendo o mecanismo de solidariedade, que eu muito honestamente não sei qual é, se é um 2, 3, 4, lembrando que o máximo é 5%, depende muito do tempo que o jogador ficou na base do clube, mas sim, o Palmeiras recebe uma pequena quantia em relação ao mecanismo de solidariedade, mas não recebe nada em relação à mais-valia. O Luiz Guilherme troca o West Ham pelo futebol português, chega aqui a Lisboa no começo da próxima semana, reforça o Sporting de Portugal depois de uma passagem apagada pelo futebol inglês.